Olá, olá, meus caros, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar continuidade com o nosso curso de Direito Empresarial e o assunto de hoje a gente vai finalizar a falência e começar a falar de recuperação de empresas. Bom, no bloco passado falamos de atos ineficazes dentro da falência. Hoje começaremos falando de atos que são revogáveis, ou melhor ainda, falaremos da ação revocatória, que é o meio de conseguir a revogação desses atos. Vamos lá para o primeiro slide? Trouxe aqui, acho muito didático, a comparação do que a gente viu na aula passada, que são atos ineficazes, agora para falar dos atos revogáveis. Bom, pessoal, atos revogáveis, quais são os principais pontos desse artigo que a gente tem que ter um foco especial? Intenção. Aqui no artigo 129, pessoal, quando a gente falava de ato ineficaz, não se discute a intenção. Vejam só. Pegar aqui a caneta preta, seja ou não a intenção, seja ou não a intenção. Contudo, aqui na ação revocatória, a intenção passa a ser importante. Então vejam só, dentro da falência vão ser revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar. Pessoal, e o que mais é importante? Efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Vejam então que os requisitos aqui listados são tirados do próprio artigo 130. O artigo prevê claramente o que é necessário em lei para a ação revocatória. Quais os requisitos? Conluio fraudulento, que no conluio entende-se aqui a intenção de causar algum dano. Então vejam, o antigo acionista, administrador ou sócio praticou algum ato com a intenção de lesar credor. E além disso, além desse ato praticado com intenção de lesar credor, houve efetivo prejuízo patrimonial. Então esse ato, em fato, em verdade, diminui o ativo da empresa, que depois, após a falência, passa a ser a massa falida. Bom, pessoal, então vejam só, a gente vai ver no quadro seguinte uma tabela de diferenças entre atos revogáveis e os atos ineficazes. O prazo aqui para a ação revocatória é de 3 anos contados da decretação da falência, conforme o artigo 132. E quem pode propor essa ação quando a gente fala em legitimidade ativa? O administrador judicial, qualquer credor e o Ministério Público. Bom, pessoal, então dentro desse contexto, a gente tem que ter em mente duas coisas muito claras aqui para falar dessa tabela já logo na sequência. Declaração de ineficácia e ação revocatória. Para que seja declarada ineficácia de um ato, o critério é simplesmente objetivo. A própria lei traz uma lista de atos e basta que eles ocorram para que aquele ato possa ser declarado ineficaz. Declaração esta que pode inclusive ser reconhecida de ofício pelo juiz. Então, a questão da ineficácia é mais grave do que atos que são revogáveis. Os atos revogáveis, a ação revocatória, depende, portanto, de provocação do juízo. Ele não pode reconhecer de ofício. Então, para a gente deixar clara essa distinção, vamos ver essa tabela. Sei que todo aluno gosta de tabela, que facilita muito o aprendizado. Bom, pessoal, vimos aqui no bloco anterior a declaração de eficácia usa meramente um critério objetivo. O que isso significa? Que basta ocorrer aquele ato que a lei prevê para que ele possa ser declarado ineficaz, pouco importando a intenção do agente. Por outro lado, estamos agora estudando a ação revocatória, na qual o critério aplicado é subjetivo. Quando se fala em subjetividade, entra em jogo a intenção. Então a intenção importa, é um ato de má-fé, um ato de conluio, que é o termo usado pela lei. Conluio fraudulento. Então essa é a diferença principal da declaração de ineficácia e ação revocatória, o critério para configuração. Bom, como consequência dessa gravidade de cada ato, a lei prevê que a declaração de ineficácia pode acontecer de ofício pelo juiz. Tão grave é matéria de ordem pública. Vejam só, questão de ordem pública que interfere
tanto na possibilidade de reconhecimento de ofício, como em não ter prazo para ser alegada. A ineficácia pode ser alegada a qualquer momento. Então, pessoal, se pode ser declarada e reconhecida até mesmo de ofício, é evidente que a parte também pode provocar o juízo para alegar a ocorrência de um ato ineficaz. Nesse caso, qual é o meio para a parte fazer isso? Simples petição, sem grandes formalidades, portanto. Vejam a diferença de uma ação revocatória, que sempre depende de provocação do juízo por meio de uma ação própria. É uma nova ação que irá discutir, alegar e buscar provar a ocorrência de um ato revogável, mostrando então a intenção de fraudar, causando prejuízo para a massa falida. E aí, por fim, quanto à legitimidade, pessoal, quem que pode provocar? Quem que poderia então alegar para o juiz? Aqui na declaração de ineficácia, qualquer pessoa. Por outro lado, pessoal, aqui na ação revocatória, a lei prevê quem é que pode ajuizar essa ação revocatória. E quem são essas pessoas? O administrador judicial, o próprio credor e o Ministério Público. Então, pessoal, em ambos os casos, a gente tem que ter em mente esse contexto de algo errado está acontecendo. Em prova, a gente vai ver claramente que a questão vai nos expor uma situação irregular, uma situação que nos soa estranho. E qual é a diferença, então? Primeiro, temos que ver se o ato é ineficaz, que a ineficácia é uma lista de atos previstos em lei, uma lista objetiva que ali elenca quais atos serão declarados ineficazes pelo juiz. Por outro lado, pessoal, a ação revocatória é um pouco mais ampla, fala simplesmente em atos praticados em conluio fraudulento com essa intenção de prejudicar e causando então o efetivo prejuízo. Vimos no slide anterior que o efetivo prejuízo, termo utilizado pela lei, também é um desses requisitos. Então essa é a diferença principal entre a declaração de eficácia e a ação revocatória. Pessoal, vamos passar agora para a próxima matéria. Efeitos da declaração de falência. Esse, pessoal, já é o fim do nosso estudo de falência. Vamos ver o que ocorre quando a falência é declarada por fim. Pessoal, primeiro efeito, o falido perde a disponibilidade dos bens, conforme o artigo 103 da Lei de Falência. E repito, como ainda estamos tratando de falência, a Lei de Falência é a Lei 11.101 de 2005. Então, enquanto citarmos artigos dentro dessa matéria, lembrem-se sempre que se trata da Lei 11.101 de 2005. Bom, pessoal, o que seria essa perda da disponibilidade dos bens? É algo muito simples. Decretada a falência, o falido ele perde a autonomia, a possibilidade de alienar, vender como bem entender os bens. A partir do momento da decretação, esse tipo de ato passará a ser de competência de atribuição do administrador judicial. Então, a partir do momento que se decreta a falência, o falido não pode mais livremente dispor dos seus bens, ele perde essa disponibilidade. Então esse é o primeiro efeito que estamos aqui estudando. Vamos para o segundo? Pessoal, qual é o segundo efeito? O falido fica inabilitado de exercer a atividade empresarial. Então, pessoal, é um impedimento que incide sobre o falido. Vejam, a lei quis proteger até para evitar novas fraudes. Imaginem só, a pessoa abre aqui uma empresa, exerce atividade empresarial e aí vem a falir. Sabemos que há hipóteses de responsabilidade limitada, então se o patrimônio não for suficiente para pagar todos os credores, se tratando de responsabilidade limitada e não havendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, então vamos lá, essa parte é interessante a gente fazer uma contextualização. Lembramos que o patrimônio, quando se fala em responsabilidade limitada, o patrimônio é autônomo, é diferenciado o patrimônio dos sócios e o patrimônio da empresa. Vemos, existem as duas possibilidades principais, as mais corriqueiras e de maior incidência em concurso, a sociedade limitada e a Eireli, que ali há somente
uma pessoa exercendo com essa autonomia do patrimônio, há uma responsabilidade limitada, um empresário individual de responsabilidade limitada. Bom, pessoal, esse falido, se ele vier a falir, a empresa quebrou e não há patrimônio para arcar, para honrar com todos os seus credores, não havendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, a questão de confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica, nesses casos, se o dinheiro, ao final do procedimento de falência, o ativo não for suficiente para saldar todas as dívidas, paciência, a lei protege, ela blinda o patrimônio daquele titular da atividade, perdão, daquela pessoa, os sócios ou o empresário individual de responsabilidade limitada. Há uma blindagem, há um bloqueio que pode ser superado pela desconsideração da personalidade jurídica. Então, pessoal, o que é esse impedimento, esse efeito da decretação de falência? Se a pessoa vier a falir, ela não vai poder, ali dentro de um prazo, novamente exercer uma atividade empresarial, senão seria muito fácil. Essa empresa aqui quebrou, eu fecho, não pago meus credores, porque a lei me protege, não houve abuso, não houve nada de irregular, vou em ato imediato, ato contínuo, abro uma nova empresa. Então, isso não é possível. Então, essa é a intenção, esse é o motivo por trás desse efeito, de um desses efeitos da decretação de falência, a inabilitação para exercer a atividade empresarial. Bom, vamos para o próximo inciso agora, o próximo item aqui. Contas bancárias são automaticamente encerradas, artigo 121. Esse é mais um efeito da declaração de falência. As contas, então, as contas correntes serão encerradas, pessoal. Isso faz todo sentido, para evitar ali movimentações também fraudulentas. Pessoal, e quanto aos contratos? Como que fica? Houve a decretação de falência. Será que esses contratos continuam produzindo efeitos, continuam vigorando, ou esses contratos eles serão resolvidos, eles serão extintos? Essa é a questão aqui desse inciso que a gente vai discutir. O que acontece quando esses contratos, quando ocorre a decretação da falência? Se os contratos então vão continuar no tempo produzindo efeitos normalmente, ou se eles com a decretação da falência vão ser extintos? O que a gente tem que prestar atenção nesse momento? A existência ou não de uma cláusula que expressamente irá prever que, havendo a decretação de falência, aquele contrato será automaticamente extinto. Há contratos, então, que prevêem essa cláusula, enquanto há outros que não prevêem. Bom, se houver essa cláusula dentro do contrato ocorrendo a falência, o que vai acontecer? Ele será extinto, ele será resolvido. E se não existir a cláusula, pessoal, o que vai acontecer? Bom, esse contrato produzirá efeitos desde que, de forma ampla, não gere prejuízo para a massa falida. Bom, vamos lá, ver o que aqui foi trazido no slide. Contratos com cláusula de rescisão em caso de decretação de falência. Se houver a cláusula, então, ocorrerá a resolução do contrato. Pessoal, por resolução, tenham em mente a extinção do contrato. Quando se fala que o contrato se resolve, é que aquela obrigação, aquele contrato foi extinto. E pessoal, e se não tiver a cláusula? Vejam só, contrato sem a cláusula. Qual cláusula? Essa de rescisão automática em caso de decretação de falência. Bom, se não houver a cláusula, ele poderá ser mantido pelo administrador judicial mediante autorização do comitê de credores. E pessoal, repito, o que esse administrador e o comitê vão levar em consideração? Se esse contrato ele vai gerar prejuízo, mais ainda prejuízos para a massa falida ou não. Se não for gerar, se for um contrato viável, sem dúvida será o melhor caminho a continuação, a manutenção desses contratos. Por outro lado, se gerar mais prejuízo e diminuir o ativo da massa falida, sem dúvida será optado pela extinção, pela resolução daquele contrato. Bom, pessoal, juros. Como que fica a questão dos juros quando se fala em declaração de falência? Bom, vocês veem aqui no slide que usa-se a palavra após a falência. Por que após a falência? Porque antes da falência, pessoal, os juros já estão incluídos dentro do crédito. Então, quando se lista os créditos ali nos quadros de credores, os credores têm aquela oportunidade de se habilitar na falência ou de divergir daquele quadro que foi apresentado, ora pelo devedor, ora pelo administrador judicial, aquele crédito já consta os juros. Então, os juros anteriores à falência já estão incluídos dentro do quadro de credores e o seu respectivo crédito. E aí agora, qual é a questão? Como que ficam os juros após a decretação de falência? Então, decretou-se a falência. E agora? Como que fica? Bom, pessoal, vem aqui para o slide.
Artigo 124 e 124, parágrafo único, traz a regra e a exceção a respeito dos juros contados após a falência. Bom, pessoal, vejam que curioso, qual é a regra? Só são exigíveis os juros se o ativo for suficiente para pagar os credores subordinados. Pessoal, isso é quase impossível. Os credores subordinados, vocês lembram que estudamos a ordem dos credores, aquela ordem que tem que ser respeitada pela lei para o pagamento dos credores dentro da falência? Os créditos subordinados são os últimos a serem pagos. Os créditos subordinados, só para vocês relembrarem aí, consistem, por exemplo, no prolabore dos sócios. Então, naquilo que o sócio recebia, algo como salário, não é a palavra técnica, mas é aquilo que os sócios administradores recebiam da empresa. Vejam, claro que antes do próprio sócio receber algo na falência, todos os credores vão ter que ser pagos. Isso é muito raro de se acontecer. Então vejam, após a falência, a regra é que só é possível cobrar juros, os juros que incidirem após a decretação da falência, se houver crédito para pagar os credores subordinados. Então a regra é assim, são exigíveis desde que pague os credores subordinados. Isso significa, na prática, é que em regra não há juros após a falência. Isso na prática. Então vejam só, há essa condição. A lei permite a incidência de juros com essa condição, esse requisito de que os créditos subordinados sejam pagos, para aí sim poder cobrar os juros contados, os juros que incidem após a decretação de falência. Bom, essa é a regra. E qual que é a exceção, pessoal? A exceção é trazida no parágrafo único do mesmo artigo 124. E o que prevê esse artigo? Bom, prevê que os juros de debêntures e créditos com garantia real, que nesses casos vão incidir já como regra, eles podem ser cobrados, não precisando esperar que os credores subordinados sejam pagos. Mas aí, dentro dessa exceção, há um requisito para a cobrança dos juros nos casos de debêntures e créditos com garantia real. Qual que é esse requisito, pessoal? É que olha, o produto dos bens que constituem a garantia é o limite para essa cobrança dos juros. Então vamos lá, vamos dar um exemplo para ficar mais prático. Vamos imaginar que a dívida é de 80. A dívida sendo de 80 e o bem dado em garantia, um bem de garantia real aqui, é de 100. Bom, pessoal, estamos aqui cobrando 80. Decretou a falência, esse é o crédito no momento da falência, vão continuar incidindo os juros. Vejam que há um bem destinado aqui a cobrir, a garantir essa dívida, esse crédito, no valor de 100. Nesse caso, respeitando-se aqui o limite do valor dado em garantia, do bem dado em garantia, poderá ser cobrado os juros aqui incidirem. Então, 80 é o crédito até a decretação da falência. Vamos imaginar que com os juros após a decretação da falência, suba, por exemplo, para 92. Vejam, esses 12 a mais dos juros após a decretação de falência vão poder ser cobrados antes dos credores subordinados serem pagos? Vão. Por quê? Porque o bem dado em garantia, que é esse 100 aqui, ele consegue cobrir todo o valor. Então, pessoal, essa é a lógica. Então, em regra, só vão incidir juros depois de quitados todos os créditos subordinados, o que é muito raro, e no caso aqui de debêntures e créditos com garantia real, não é necessário esperar esse momento, esperar que os créditos subordinados sejam pagos. Eles poderão ser pagos já desde logo. Contudo, tem que estar abarcado pela garantia que incide sobre eles, tudo bem? Bom, pessoal, vamos então para o próximo assunto. Depois dos efeitos da declaração da falência, falaremos agora, olha lá quem chegou, a recuperação de empresas, que está previsto na mesma lei. Então, ó, se vocês achavam que iam se livrar dessa lei, ainda não. Lei 11.101 de 2005, a mesma que trata de toda a falência estudada aí nos últimos 3 blocos e mais um pouco desse bloco, é a mesma lei que vai reger a recuperação de empresas. Bom, pessoal, antes aqui do slide, ó, quero que vocês tenham uma ideia do contexto da recuperação de empresas. Acho que a gente já tem bem claro o contexto da falência. O contexto da falência, o objetivo dela é tentar pagar o máximo de credores possível. Esse é o objetivo. Não há tanta esperança naquela empresa. Na verdade, há quase que uma inviabilidade da continuidade da exploração da atividade empresarial. Então, o que se opta no caso da falência, ou no caso, às vezes é o caminho inevitável, será o pagamento do máximo de
credores possíveis. Pessoal, aqui na recuperação de empresas a lógica é outra. Aqui na recuperação a gente busca a sobrevivência da empresa. Vejam só, recuperação de empresas, o próprio nome. Então o objetivo não é acabar com ela e pagar o máximo de credores possíveis. Pelo contrário, o objetivo é visando justamente proteger o interesse desses credores, porque imaginem que a empresa seja viável, a empresa ela tem potencial, ela está mal, há um problema com ela, senão não falaríamos em recuperação de empresas, há um problema, só que é uma empresa viável, com grande potencial, com capacidade de voltar a aumentar o seu ativo, de entrar mais dinheiro. Então, às vezes, se fosse decretada a falência desde aquele momento de dificuldade na vida da empresa, haveria um déficit de patrimônio para arcar com todas as suas obrigações. Contudo, sendo viável a recuperação de empresas, é bem possível, e é isso que se busca na recuperação de empresas, que ela se levante, que ela consiga novamente ter uma entrada maior de ativos, aumentar o seu ativo para conseguir honrar com suas obrigações. Então, qual que é o objetivo da recuperação de empresas? É a manutenção da atividade, busca-se então essa sobrevivência da atividade, a sobrevivência da empresa, busca-se manter os contratos de emprego que envolvem aquela empresa e o próprio interesse dos credores pelos motivos que acabei de explicar. Então vejam que aqui a lógica é diferente. Na recuperação de empresas há um benefício para a empresa, ela vai ter alguns detalhes que a gente vai estudar que favorecem esse levantamento, algumas suspensões de ações, suspensões de execuções, para justamente tentar dar um fôlego para essa empresa e aí sim, com o objetivo de, seguido a proposta, seguido o plano de recuperação judicial, que essa empresa se levante e sobreviva. Bom, então esse é o contexto, para vocês terem em mente qual é a situação fática, o que é que a gente vai estudar agora, os requisitos legais, os detalhes, o que a lei trata sobre isso, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá para a lousa então. Objetivo, fica bem claro aqui, artigo 47, evitar a falência. A falência é o fim, a falência é tentar pagar os credores e ponto final. Aqui tenta-se evitar esse caminho. Bom, sobrevivência da empresa, manutenção dos contratos de empregos, dos empregos dos trabalhadores e proteção dos interesses dos próprios credores. Há duas espécies de recuperação de empresas, pessoal. A recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Estudaremos ambas e deixaremos bem clara a diferença entre cada uma delas e como cada uma é regida. Bom, pessoal, começaremos falando sobre a recuperação judicial. É em disparado a que mais é cobrada em prova, que tem maior incidência em provas. Então, bastante atenção. Assim como a falência é um assunto muito importante, a recuperação judicial também é. Há uma incidência bem forte dessas questões em prova. Bom, pessoal, começaremos falando da natureza jurídica. E lembrem-se, sempre que a gente fala em natureza jurídica, a pergunta deve ser: o que é isso que a gente está tratando para o direito? Qual é a natureza? O que ele é? O que consiste? Como que o direito encara isso que está sendo objeto de estudo nosso? Então, a natureza jurídica da recuperação de empresas é de uma novação. A novação é um instituto essencialmente do direito civil. E aqui, pessoal, mesmo a lei falando que há uma novação, que trata-se de novação, veremos que há efeitos diferentes. Então, atenção, entre a novação do direito civil e essa novação aqui, que é uma recuperação de empresa, a recuperação judicial, tratada pela lei de falência e de recuperações judiciais, que é a lei de recuperação de empresas, perdão, que é a lei 11.101 de 2005. Então, pessoal, vamos lá. Sobre a natureza jurídica, novação. A novação, basicamente, ocorre quando a obrigação original, então havia uma obrigação ali entre a empresa, o devedor e os seus credores, essa obrigação será substituída por uma nova obrigação. Pessoal, no direito civil, a novação é uma forma de extinção da obrigação. Pessoal, quando a gente fala em extinção, então no direito civil, feita a novação, essa obrigação original, a gente não fala mais nela, acabou, ponto final, foi extinta, não se fala nela. Com isso, os garantidores da obrigação original, pessoal, isso no direito civil, hein? Isso, os garantidores serão liberados, salvo se assinarem novamente. Claro, evidente, é uma autonomia da vontade, houve uma novação, há uma nova obrigação, substituindo a obrigação anterior,
credor, a obrigação original foi extinta e nessa nova obrigação, bom, se havia garantidores na anteriores, na obrigação anterior, foi feita uma inovação e aquela obrigação foi extinta, sem garantidores agora, sem garantia nesse novo crédito. Aí qual que é a exceção que a doutrina coloca, a lei coloca? E é muito evidente, é muito óbvia, salvo se assinarem novamente. Bom, pessoal, se assinar novamente, estamos dentro de uma autonomia da vontade, novamente a pessoa está querendo dar a garantia. Então é evidente que mesmo no direito civil, ocorrendo a inovação, em havendo nova assinatura, nova garantia, é evidente que essa garantia será continuada. Será uma nova garantia, ainda que nos atos mesmos termos do antigo. Então as garantias são liberadas e o garantidor pode então, por faculdade, assinar novamente, então garantindo aquela obrigação. Bom, vamos falar agora da novação na recuperação judicial. Pessoal, aqui as obrigações só serão extintas se cumprida a recuperação. Então, a recuperação judicial, pessoal, falaremos bastante mais para frente, um plano de recuperação judicial. Então é uma proposta oferecida pelo credor, veremos todo o procedimento oferecida pelo devedor, haverá todo um procedimento, critérios, limites para que seja então cumprida essas novas obrigações. Essa nova obrigação que consiste no plano de recuperação judicial. Ele leva tempo, ele há um prazo para ser cumprido. Então, pessoal, se a gente estivesse falando de inovação no direito civil, a partir do momento que se realiza essa inovação, que no caso aqui a gente está chamando de recuperação judicial, se ela for realizada, automaticamente ela é extinta, a obrigação original é extinta, independentemente do cumprimento dessa nova obrigação. Essa nova obrigação é autônoma e aí sim, se ela for ou não cumprida no direito civil, pouco importa. Aqui, pessoal, dentro da recuperação judicial, a novação só vai gerar a extinção da obrigação original se o plano de recuperação judicial for cumprido. Então, viram a diferença? No direito civil, pouco importa o cumprimento dessa nova obrigação. A obrigação originária é extinta de qualquer forma. Aqui, pessoal, dentro da lei de falências de recuperação de empresas, a obrigação original só vai ser extinta se cumprida essa nova obrigação, que é exatamente a recuperação judicial. Essa é a nova obrigação, esse plano que foi homologado. Pessoal, aqui vejam a outra diferença. Os garantidores são mantidos por expressa previsão legal. Então trata-se de uma novação, mas essa novação, essa nova obrigação não extingue a obrigação originária de plano, só se cumprido o plano de recuperação judicial e os garantidores são automaticamente mantidos. Pessoal, quais são os requisitos da recuperação judicial? Estão previstos no artigo 48 da lei. Bom, devedor empresário, então é necessário que seja devedor empresário para usufruir da recuperação judicial, exercer atividade regular há pelo menos 2 anos. O que isso significa? Basicamente estar devidamente registrado. O devedor não pode estar falido. Então, se já houve falência, houve decretação da falência, não pode então pedir a recuperação judicial. A falência não pode ser convertida em recuperação de empresas. E o último requisito é não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Então, se já pediu uma vez, foi concedida a recuperação judicial, não pode se pedir uma nova recuperação judicial dentro de 5 anos, só a partir desse prazo. Pessoal, quais créditos estão sujeitos à recuperação judicial? Então, quais credores vão estar submetidos a essa recuperação? Em regra, pessoal, todos os credores que existirem na data do pedido da recuperação judicial, artigo 49. Há aqui 3 exceções, pessoal. Vejam, credor com direito de propriedade. Direito de propriedade, o exemplo aqui por excelência, a venda com reserva de domínio. Então, a posse está com o devedor, mas a propriedade é do credor. Então, credor com direito de propriedade. A posse, no caso da venda com reserva, a propriedade, no caso da venda com reserva de domínio, só é transferida quando se paga integralmente o valor, pessoal. Então, nesse caso do credor com direito de propriedade, o contrato continua sendo cumprido, o devedor continua pagando e se vier a não pagar, então o credor poderá pegar o bem de volta, porque a propriedade é dele. Outra exceção.
crédito decorrente de adiantamento para contrato de câmbio. Esse adiantamento do contrato de câmbio, ele visa viabilizar a exportação, artigo 49, parágrafo 4º. E por fim aqui, credor tributário. Pessoal, o crédito tributário, ele não é submetido à recuperação judicial. Pessoal, vamos fazer então aqui agora aquela nossa já tradicional revisão, para que a matéria fique bem amarrada. Bom, começamos a aula falando da ação revocatória e fizemos uma comparação com a declaração de ineficácia, que foi estudada no bloco anterior. Bom, pessoal, requisitos aqui da ação revocatória, vimos ali atrás que é a intenção e o prejuízo. Pessoal, então, aqui se discute a intenção, critério subjetivo, enquanto na declaração de eficácia, pouco importa a intenção. O critério é meramente objetivo. Ocorreu, o ato é ineficaz. Esse ato pode ser reconhecido de ofício pelo juiz ou alegado pela parte por simples petição. E a ação revogatória, ela depende de uma ação própria, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Pessoal, a declaração de ineficácia não tem prazo por se tratar de uma questão de ordem pública, enquanto a ação revogatória tem um prazo de 3 anos. Esse prazo é contado da decretação da falência. Legitimidade. Quem que pode aqui falar que aquele ato é ineficaz? Qualquer pessoa. E no caso da ação revocatória, quem que pode propor essa ação? Administrador judicial, credor e Ministério Público. Pessoal, para finalizar o assunto de falência, falamos aqui dos efeitos da declaração de falência. É a perda da disponibilidade dos bens. A partir da decretação, só o administrador judicial é quem pode alienar os bens. A inabilitação de exercer atividade empresarial, então o falido fica inabilitado. O encerramento das contas bancárias a partir do momento da decretação de falência. Contratos, vimos que o foco deve ser na existência ou não da cláusula de rescisão em caso de decretação de falência. Havendo a cláusula, pessoal, o contrato se resolve automaticamente, de plano. E se não houver a cláusula, será analisada a viabilidade daquele contrato, se ele vale a pena ou não para a massa falida, se vai aumentar ou diminuir o patrimônio da massa falida. Se for percebido que vai aumentar, então o administrador judicial pode, mediante a autorização do comitê de credores, autorizar então a manutenção desses contratos. E os juros após a falência, pessoal, vimos que, em regra, só é exigível se o ativo for suficiente para pagar credores subordinados, que quase nunca ocorre, que os credores subordinados são os últimos a receber. E qual que é a exceção, pessoal? Quando então que não precisa esperar os credores subordinados receberem? Quando se tratar de juros de debêntures e de credores com garantia real. E aí o requisito é que, por esses juros, responde exclusivamente o produto dos bens que constituem a garantia. Então demos aqui até o exemplo. O bem dado em garantia é suficiente para pagar então esses juros que incidirem após a falência. Começamos falando então de recuperação de empresas. Depois de encerrado o assunto da falência, vimos que o objetivo é justamente evitar a falência e conseguir a sobrevivência daquela empresa, e que há duas espécies, a judicial e a extrajudicial. E aí terminamos então o nosso bloco falando da recuperação judicial, que a natureza jurídica é de uma novação, é uma nova obrigação que vai substituir a obrigação original, e vimos a diferença desse instituto chamado novação para o direito civil. E isso é para deixar bem claro, para que não haja confusão. Há o mesmo nome, chama novação a natureza jurídica, mas os efeitos são diferentes. Aqui, o que a gente precisa sempre lembrar na recuperação judicial? Que as obrigações originais só serão extintas se cumprido o plano de recuperação judicial, e que os garantidores daquelas obrigações originais, eles são mantidos, o que não acontece aqui no caso do direito civil. Pessoal, requisitos para recuperação judicial: devedor empresário, que exerça atividade regular há pelo menos 2 anos, e ele não pode estar falido. Então, a falência não pode ser convertida em recuperação de empresas. E último requisito, não ter usado esse benefício da recuperação de empresa nos últimos 5 anos. Quais créditos se sujeitam a essa recuperação? Em regra, todos. Quais são as exceções? Credor com direito de propriedade,
credor, crédito decorrente de adiantamento para o contrato de câmbio, então adiantamento de câmbio que visa a exportação, e o crédito tributário, o físico então não é submetido à recuperação judicial. Pessoal, encerramos então esse bloco por aqui, continuaremos no bloco seguinte tratando de recuperação judicial. Até lá!